Então, aqui é o moldezinho do bracinho. No molde que vocês vão receber, vai vir aqui a parte do bracinho e vai ter aonde vai ficar aberto, ó. Esse é um tamanho de abertura aqui. Se vocês quiserem deixar até um pouquinho maior, eu acho que eu fiz um pouquinho pequeno. Deixar a partinha aberta e vocês vão fazer o quê? Vai passar a costura. Desde esse comecinho, vai vir aqui, vai dar toda a voltinha nos dedinhos, no bracinho e vai finalizar aqui. Essa partinha vai deixar aberta pra gente poder virar o tecido, tá bom? Esse daqui é o que eu fiz nesse bracinho, ó. Então, eu passei a costurinha nessa voltinha todinha, dedinho por dedinho, tá vendo, meninas? O meu dedinho, ele não fica enrugado. O que que eu faço? Eu venho com a costura, venho até aqui, paro aqui onde é o finalzinho do dedinho, dou um ponto atravessado, subo de novo e vou fazendo esse processo, ó, até aqui no dedão, pra não ficar enrugado. Eu vejo que algumas meninas deixam enrugado, porque também na hora de cortar, você tem que cortar até o limite aqui. Não pode cortar onde é a costura, né? Mas vocês cortando, ó, bem certinho, os dedinhos vão ficar bem bonitinho e na hora que encher, ele não vai ficar enrugado, tá bom? O corpinho, vamos lá no corpinho. Então, como eu disse, aqui tem que unir os moldes, né, pro corpinho ele ficar completo. Aí, o que que eu fiz aqui? Então, o meu corpinho, ele tá completinho. Aqui tá com os riscos que eu desenhei aqui o molde aqui, fiz algumas alterações. Mas ele tá certinho. Então, agora, aqui é sobra de tecido. Ó, aqui do corpinho, ó, meninas. Vamos ver se vocês vão conseguir ver certinho, né? Aqui é como se fosse metade, tá? Do corpinho, ó, esse daqui. Então, o que vocês vão fazer? Vai posicionar o molde aqui. Vocês vão desenhar ele desse lado. Vou empurrar um pouco mais aqui. Aí, vocês vão virar esse moldezinho aqui. E vai desenhar o outro lado pra completar o corpinho da bonequinha. Vai ficar parecendo um sapinho mesmo, tá? Essa parte aqui de cima, que é a parte do pescoço, ó, vai ficar aberta, tá? Essa daqui vai ficar aberta. E entre a coxa aqui, ó, na partezinha de baixo, tem um espacinho que vocês também não vão costurar. Vai ficar aberto também pra gente poder virar isso daqui e ficar certinho. Depois vocês vão entender melhor. Mas vocês fazem o desenho e aí vocês vão seguindo tudo certinho que tá no molde. Aqui que vai ter aberturinha, ó. Aqui na coxa vai ter uns 3 dedinhos mais ou menos, que vocês vão deixar aberto, não vão passar costura, tá? E a pontinha do pé também. Quem já faz bonequinha, tá acostumado, sabe que é só depois que a gente costura essa ponta do pé. Então, vai costurar desde o começo aqui, vem dar a volta todinha, para aqui em cima no pescoço, ó. Parou aqui. Aqui vai deixar aberto. Vem pro outro lado, costura toda essa volta também, deixa o pezinho aqui, a parte de baixo, aberta. E aqui também, começa aqui, vem aqui, para aqui a costura. Deixa essa abertura, costura o meinho, e aí o restante vocês deixam abertinho só pra gente poder virar, tá? Esse meu moldezinho aqui, então, eu já desenhei e já costurei. Eu vou cortar ele aqui com vocês, pra gente fazer o fechamento do pezinho. E aí vocês vão entender melhor. Vou dar uma cortadinha aqui. Aqui quem, meninas, já faz boneca, já tá acostumado, né, com esse tipo de pezinho. Mas quem não faz, aí tem um pouquinho de dificuldade ainda pra poder entender. Sempre tem que deixar, meninas, ó, uma margem aqui da costura. E aqui tem um pedacinho de tecido, tá? Tem que deixar uma margenzinha depois da costura. Fazer a voltinha aqui. E vocês me falam, viu, meninas, se vocês estão conseguindo escutar bem, como que tá aí a live, se tá conseguindo entender direitinho, tá bom? Tem vezes que a internet não fica muito boa e dá uma travadinha. Mas aí vocês vão me avisando, tá? Ó, aqui onde é o pezinho, eu vou cortar bem aqui onde é o risquinho dele que a gente desenhou, ó. Eu vou cortar na linha, tá? Então, vou cortar aqui e aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho, tá? Com o biquinho mesmo. Aí, aqui eu vou dar a voltinha certinha aqui em volta da perninha e do pezinho.
Cortar aqui no meio da perninha, ó. Muito cuidado, viu, meninas, na hora que vocês forem cortar, faz com calma, porque senão às vezes a gente passa a tesoura em algum lugar e aí tem que voltar na máquina de novo e costurar de novo, tá? Então, com bastante calma, vocês vão fazendo o cortezinho aí. Quem tem aquela tesoura que é de zigue-zague, eu tenho, mas sempre esqueço de usar. Também pode usar aquela lá, que ela vai já dando os piquezinhos onde precisa, né? Mas eu tô usando a tesoura convencional aqui mesmo, tá bom? Só ir tirando as coisas aqui do meio, porque o espaço que eu tô é um pouquinho curtinho. Tá cheio de coisa. Ó, e aqui nesse outro, no pezinho, eu vou fazer a mesma coisa. E não esquece, viu, meninas, de dar o retrocesso em tudo que vocês forem fazer. Que nem aqui no comecinho eu dei retrocesso. Aqui, em tudo, vocês dão retrocesso. Se não der o retrocesso, amarra a linha pra ela não soltar. Queria já ter deixado cortadinho aqui, mas hoje foi um dia corrido pra mim, como todos, né? Todos os dias são bem corridos e aí eu não consegui deixar cortado. Passei a costura, mas não consegui cortar. Ó, então, o corpinho tá assim, parece um sapinho mesmo, ó. Coisinha mais lindinha essas perninhas. Aí, o que que eu vou fazer? Com a tesoura, todas essas partes aqui que for de voltinha, a gente vai dar um piquezinho sem pegar aqui na linha, tá? Vocês dão um piquezinho aqui, ó, pra hora que a gente virar, essa partinha ela não enrugar. Aqui também, ó, no cantinho da perninha. Aqui entre o pezinho e a perninha. Aí, vocês vão dando piquezinho aqui, nessas partinhas, tá? Mas com cuidado, sempre pra não pegar na linha, né? Pra gente não ter que voltar na máquina. Aqui. Pronto, dei um piquezinho em tudo, vou cortar a linha aqui que tem aqui no meio também. Agora, meninas, ó, eu vou pegar essa parte do pezinho e eu vou unir as duas pontinhas aqui, ó. Vocês vão puxar e aí vai unir, vai ficar assim. E eu vou passar uma costurinha arredondadinha aqui. Então, eu vou pôr um alfinete desse lado. Pra ficar assim. E nesse outro pezinho também, a mesma coisa. Vocês puxam o tecido, puxa. E aí, ele vai unir aqui, costura com costura, ó. E aí, vocês dobram aqui e colocam um alfinetezinho pra gente passar uma costurinha na pontinha do pezinho do bebê. Ó, vai ficar assim. Então, vou passar uma costura aqui nessa voltinha pra gente poder fechar esse pezinho, tá? Vou puxar minha máquina, já tá ligada com a linha. Fazer um pouquinho de barulho aqui, tá, menina? Ajeitadinho aqui. Essa pontinha do pé aqui, ela é um pouquinho mais difícil de costurar, porque não tem muito tecido pra puxar. Às vezes vai fazendo manual aqui. Vai virando, né? Ó, aqui eu não dei retrocesso, meninas, porque é um pouquinho mais difícil aqui quando tá no comecinho. Até minha linha deu uma boladinha aqui. Mas, ó, passei a costurinha aqui nessa voltinha todinha aqui do pezinho. E aí, como eu não dei o retrocesso, eu vou amarrar essa linha pra ela não soltar, tá bom? Mas quem conseguir dar o retrocesso aí, pode dar também, que facilita mais. Mas na minha máquina eu não consigo no cotton. O cotton, ele, como estica,
ele é um pouquinho mais difícil de eu conseguir dar aqui no começo. Então, eu vou dar uma amarradinha pra não soltar. Essa linha deu uma emboladinha aqui. Eu vou amarrar aqui mesmo, só pra não soltar, porque se na hora que a gente vai encher, se vocês não deram um retrocesso ou não amarrou a linha, ela começa a abrir o pezinho, ou então com o tempo mesmo, né? Às vezes a criança começa a brincar e aí começa a abrir a linha. Então, só pra não acontecer isso, vocês dão um nozinho, eu gosto de dar 3 vezes, pra ficar bem firme. E agora eu vou passar desse outro ladinho aqui do pezinho. Aqui também, não dei o retrocesso, eu vou pegar as 2 linhas e vou amarrar pra não soltar. Do outro ladinho também, antes de virar, né? Fazer isso, porque senão... Pronto, agora eu vou cortar os excessos aqui de linha. Cortar do outro lado também, o excesso aqui que sobra. E aí, a gente vai virar esse moldezinho aqui pelo pescoço, ó. Eu vou abrir aqui, porque a gente vai virar e a gente vai passar mais uma costurinha, tá? Então, aqui pelo pescocinho, eu vou puxar a partezinha do pezinho, ó. O pescoço é um lugar bem pequenininho, mas dá pra puxar, tá, meninas? Ainda mais que o cotton, ele estica. E aí, vocês puxam e já vai ajeitando. Vou puxar o outro pezinho aqui também. Pra gente poder desvirar. Ó, aí vocês puxam bem aqui, se tiver alguma coisinha pra auxiliar, vocês vão puxando bem pra ficar bem certinho pra hora que a gente encher, não ficar com sobra de tecido, tá? Ó, puxando aqui na partinha aqui. Onde tem esse buraquinho aqui, que é onde a gente vai poder encher a perna, já dá pra ir ajeitando também, ó. Coloca o dedo aqui por dentro, e aí vocês empurram aqui todos os cantinhos aqui do pezinho, ó, do calcanhar da boneca, ó. Panturrilha, o joelhinho, vocês vão ajeitando tudo aqui. Esse moldezinho, meninas, ele é bem parecido com o curso que a gente tem das bebês RN, tá? Mas não é o mesmo molde, esse daqui ele é menorzinho, porque o modelinho do Moisés também, que vocês vão aprender, ele é um pouco menor, né? Então tem que caber a bonequinha. E aquele curso, ele é um curso pago, que ele é com o rosto feltrado, tá? Que aí fica as bonecas realistas. Então, depois, se alguém tiver interesse em fazer, ele é um curso pago e ele tem um valor super acessível, tá bom? Ó. Então, eu já virei todo o corpinho dela aqui e o pezinho ficou bem bonitinho, ó. Ó, que gracinha. Aí, o que que a gente vai fazer agora aqui? Depois que a gente virar, a gente vai ter que passar uma costurinha, ó. A gente vê daqui, deixa eu colocar aqui no molde, que vocês vão entender melhor. Ó, essa costurinha igual essa daqui, tá vendo? Vai vir daqui até o cantinho aqui, ó, da perninha, tá? Essa daqui, ó, vem aqui do canto, vai passar uma costurinha até aqui. Dos 2 lados, tá? A gente passa aqui e passa aqui. Que aí vai facilitar pra bonequinha poder ficar sentadinha, a gente colocar ela em algumas posições. Se vocês quiserem marcar com lápis, pode fazer um risquinho aqui com lápis, ó, aonde vocês vão costurar. Eu sempre vou no olhômetro mesmo, como eu disse, né? Então, eu vou costurar aqui
essa partinha pra mim mostrar pra vocês. Pronto, costurei, ó. Assim vocês vão conseguir ver melhor, ó. Passei uma costurinha aqui, até esse cantinho. E na outra perninha também, dos dois lados, ó. Tá? Aí eu vou amarrar também, porque aqui eu também não dei retrocesso. Eu vou amarrar essa linha também. Cortar aqui no meio. E aí eu vou amarrar pra não soltar, tá bom? Quem quiser fazer à mão também, essa partezinha, pode fazer. Ela só não dá pra fazer antes de virar, porque tem que estar viradinho primeiro, pra depois a gente conseguir fazer essa partinha, tá bom? Ó, vou dar 3 pontinhos sempre aqui. 3 pontinhos não, 3 nozinhos, né? Desse lado aqui também, mais 3, ó. E aqui também vou amarrar do mesmo jeito também. Não sei, eu sempre dou 2, quando dá 2 parece que não fica firme. Aí eu dou 3 que parece que fica mais firminho. Pronto. Então agora aqui já tá certinho a partinha do corpo. Então eu vou costurar só a orelhinha aqui, porque a orelhinha a gente vai unir a cabeça, aí já pra ver como que vai ficar. A orelhinha, meninas, ó. Nossa, tá cheio de linha aqui em todo lugar. A orelhinha, quem já tá acostumado a fazer, eu desenho no tecido duplo, ó. Desenhei 2 orelhinhas, 1, 2 aqui, igual. E aí depois eu vou mostrar como que a gente vai virar, tá bom? Tá no tecidinho duplo. Então, só vou costurar essas orelhinhas aqui, pra gente já começar a encher a bonequinha, aí eu já desligo a máquina. A orelhinha a gente costura no risco, tá? Tô costurando ela no risco mesmo. Acabou minha linha de baixo. Eu acho que eu tenho orelha dessa cor. Então, eu vou deixar aqui, depois a gente coloca, tá? Mas é só costurar no risco certinho aqui. Eu acho que eu tenho ali em cima, orelhinha costuradinha dessa cor. Vou deixar aqui. Vou desligar a minha máquina. Vou colocar ela ali no cantinho pra gente ter mais espaço aqui pra poder fazer nossa bonequinha. Pronto. Então, agora, meninas, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a encher essa bebezinha, tá? Eu vou começar enchendo por aqui, porque a gente vai encher as perninhas primeiro e depois a gente vem pro corpinho, tá? Vou pegar meu enchimento aqui. Que é o que a gente tá acostumado já, vou colocar bastante, porque vai bastante no corpinho. Só que não precisa de deixar muito gordo essa bonequinha, tá, meninas? Então, vocês colocam aí o tanto de enchimento, ó, começa sempre pela parte do pezinho, dos dedinhos, enche e depois eu vou subindo. Mas não precisa de colocar muito, porque o cotton ele vai expandindo muito, né?
e às vezes a gente coloca demais, aí a neném fica muito grandona. Não precisa de ficar muito grande não, porque ela não é tão grande assim, né? Cabecinha é pequenininha, ela é um modelinho pequenininho mesmo, então não precisa de encher tanto, tá? Só enche até o tanto que tem o tamanho aí do tecido, do cotton, e aí vocês vão vendo aí o tanto que dá pra colocar, mas não precisa de deixar muito grandona não. E como tem o formatinho certinho, ó, que nem aqui, ó, o pezinho. Tem aqui o calcanhar bonitinho, a parte dos dedinhos. Aí vocês vão colocando o tanto que dá pra colocar aqui. Esse cotton aqui que eu tô usando, tá? Pra quem ontem não conseguiu ver, eu costumo usar o cotton 10%, tá, meninas? Que ele tem uma elasticidade boa e ele também ele é mais grossinho, né? Então eu prefiro usar o cotton 10%. Tem gente que usa outros tipos de cotton, mas eu gosto mais do 10%, tá? E também vai interferir no tamanho da boneca, tá? O tanto que o cotton que vocês vão usar. Então tem alguns que não tem tanta elasticidade, a bonequinha ela fica menorzinha, tá bom? Então depende muito o cotton que vocês vão usar ou o tecido. Tem algumas meninas que usam outros tipos de tecido, mas assim eu não recomendo muito. O cotton ele é o ideal mesmo para esse tipo de boneca, né? Tem algumas que usam algodão cru, é para outro tipo de bonequinha, cada um é para um tipo de boneca. Esses modelinhos que eu tô fazendo aqui, que eu mostro para vocês nos meus cursos, eles têm que ser um cotton que ele tem elasticidade. Ó o pezinho aqui, ó, como que já ficou bonitinho. Enchi o pezinho, agora eu vou vir aqui pra perninha. Vocês não vão fazendo bolinha, tá? Só vai colocando assim, porque senão fica empelotada a perninha da bonequinha. Só vai colocando o enchimento e vai preenchendo aí aonde precisa. O joelhinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, meninas, podem ir falando, tá? Que agora eu consigo ir vendo os comentários. Quando eu tô costurando, aí não dá pra mim ver. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem ir fazendo aí, tá bom? Que eu vou respondendo conforme eu vou vendo aqui, entrando aqui os comentários na live. Ó, olha a perninha, que coisinha mais lindinha já. Aqui tá sem nada, né? E aqui cheinha, olha que diferença. Que coisinha linda. Vou começar a encher o outro pezinho aqui agora. Começar a encher o pezinho aqui. E aí vocês enchem bem as pontinhas do pé aqui, ó, pra ficar bem certinho, tá bom? E vocês vão vendo também, meninas, se um pezinho ele tá igual ao outro, ó, vocês vão ir medindo, ó. Tem que ir colocando mais enchimento aqui, vocês vão vendo se os dois pezinhos eles estão iguais, tá? Pra não ficar um tamanho diferente, encher um mais do que o outro também. Aí vocês vão preenchendo, vai colocando pra ficar os dois iguais. Vou colocar aqui nessa partinha da frente aqui. Senão a minha boneca vai ficar sem dedo de um lado. A Esther tá fazendo a bebezinha RN. Depois você coloca lá pra gente ver, hein, Esther, como que tá ficando. Deve tá ficando uma fofura, tenho certeza. Uma fofurinha. É tão gostoso, meninas, quando vocês fazem as bonequinhas e postam lá pra gente ver. Tem a página também aí, um grupo que eu fiz, né? Aprendi na Fabricando com Amor. Que vocês podem postar o trabalho de vocês e colocar preço, tudo pra venda, porque lá não tem só quem faz bonecas, tá? Tem outras pessoas que entram também.
Então, é bom pra divulgação de vocês, podem divulgar. Ó, o pezinho eu medi aqui, tá os dois iguais, tá vendo? Ó, que coisinha linda. Agora eu vou encher a perninha. E a perninha a gente também tem que deixar igual, tá? Vocês vão medindo na outra pra ver se tá a mesma coisa de enchimento aqui, o mesmo tanto de enchimento. Aí vocês vão colocando. Sem fazer bolinhas, estão vendo? Só vou colocando aqui e vou preenchendo aonde precisa, mas eu não faço bolinha, que senão fica tudo empelotado. Aí as bonecas ficam cheias de celulite. Um pouquinho fica, né? Mas se vocês fizerem bolinha, fica mais, tá? Ó. Colocando aqui. E essas perninhas aqui ficam uma fofurinha, gente. Umas perninhas grossinhas, gostosinha. Depois a gente vai fazer a roupinha dela, tá? Fazer um macacãozinho bem lindo, bem fofo pra essa bebê. E aí com o Moisés vocês vão ver que coisa mais linda. É um projeto que vai ficar muito bonito. E vocês vão ter bastante saída e bastante pedido de cliente. Ó, tá vendo ó, as duas perninhas? Essa daqui, ó, tá bem cheinha. Essa daqui não tá. Então eu tenho que colocar mais enchimento aqui pra não ficar diferente, ó. Vocês têm que ir vendo isso, tá, meninas? Pra não ficar uma diferente da outra. Porque depois que a gente costura, aí pra descosturar, pra poder mexer, aí dá muito trabalho, né? Então aí tem que ver antes. Deixa eu ver as perninhas, ó. Agora tá as duas com a panturrilha bonitinha, ó. Deixa eu ver assim de frente. Agora sim, ó. Então as duas perninhas bem gordinhas, que dependendo de como ver aqui, dá diferença, mas elas estão iguais, tá, meninas? Eu tô olhando aqui. Tá igual as duas. Então, eu vou encher bem aqui. Desse outro lado, vou colocar um pouquinho mais aqui na coxa dela. Um pouquinho mais aqui na coxinha. E aí, a gente vai fechar com ponto invisível aqui, tá? Eu acho que a maioria de vocês já tá acostumada a fazer o pontinho invisível, né? Já deve conhecer aí o ponto invisível. Mas eu vou ensinar de novo aqui. Pegar a linha branca mesmo, porque o ponto invisível não aparece, mas é bom uma linhazinha da cor do tecido, tá? Vou pegar uma agulha fininha, tá? Não precisa de ser uma agulha muito grossa. Dá um nozinho nessa linha. E aí a gente vai começar a fechar aqui um lado e o outro, que aí depois a gente só vai enchendo a partinha de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou entrar com a agulha aqui. Esse pontinho já é um que vocês estão acostumadas, né, a fazer, porque quem já faz curso comigo, né? Porque a maioria das bonecas a gente usa esse pontinho invisível para bracinho, perninha, fechar uma parte, a outra, e a gente vai usando. Ó, então, o pontinho invisível, eu vou segurar aqui, deixa eu sair aqui primeiro para vocês conseguirem ver melhor. Ó, tá aqui pertinho pra vocês conseguirem ver melhor. Eu vou dar um ponto de um lado e um ponto do outro. E a gente vai dando até o final pra fechar, ó. Um pontinho de um lado, pontinho do outro. Pontinho de um lado. E do outro, até finalizar, enroscou bem no pé. Ó. Precisa ser ponto muito grande, tá? Quanto menorzinho, ele fica mais delicadinho. É um lugarzinho que quando pega aqui no pé, ó, a mão, dificulta um pouquinho da gente fazer, mas com cuidado vai fazendo bonitinho e vai fechando pra ficar certinho, tá bom? Ó, sempre pega de um lado do tecido e do outro onde você quer fechar. E aí vai fechando de um lado e do outro, de um lado e do outro. Aí ele vai ficando bem bonitinho.
Depois, meninas, até terça-feira eu quero ver se eu faço outras com essas outras carinhas aí que eu mandei pra vocês, que eu mostrei pra vocês os modelinhos, pra gente ver como fica cada uma, que eu acho que vai ficar muito linda. Fazer uma com cada carinha que tem ali do modelinho diferente, né? Fazer uma moreninha, fazer uma café com leite, fazer uma de cada jeito. E aí, quando vocês fizerem também, vocês postam lá no grupo, tá bom? Vão mostrando lá no grupo como que tá ficando a bebezinha de vocês. A gente vai fazer a roupinha ainda, né? Pra ficar bem fofinha. Que elas são bebês, viu, meninas? Então, a gente tem que fazer um macacãozinho bem fofinho pra elas. Dá pra fazer menininho também, viu? Quem quiser fazer menininho, também dá pra fazer menininho. Aí vocês vêm aí ver pedido de cliente, né? Cada um pede de um jeito também. Dá pra vocês deixar com as características de cabelinho, do jeitinho que vocês achar melhor. Mas eu vou fazer essas 3 aqui, que vai ser as 3 do curso, esse curso gratuito. E pra quem tá esperando depois ver no YouTube, que tem algumas meninas que estão aguardando pra colocar no YouTube, eu só vou estar editando os vídeos pra colocar no YouTube, tá bom? Lá no YouTube ele não vai sair o vídeo. Agora no Facebook eles mudaram algumas configurações. Até quem tiver algum vídeo, alguma coisa que for aí no YouTube, no Facebook, que for de live, daqui, acho que no mês, não sei se é de junho ou de julho, eles vão excluir todos os vídeos. Então não vai ter mais como deixar a live gravada no Facebook. Então tem que salvar, tem que baixar esses vídeos, salvar, pra vocês não perderem, ó. Finalizei, arrematei a minha linha aqui. Agora eu vou entrar aqui. Entrar com a agulha aqui pra sair em algum lugar. Só pra essa linha não perder, né? Ó, mas olha como que ficou aqui, ó. Que belezinha. Fica bem bonitinho, um pontinho que ele não aparece, ó. Fica bem bonitinho. Tá vendo? Agora eu vou dar os pontinhos desse lado aqui pra gente encher o restante do corpinho. Dura é só entrar aqui no comecinho aqui. Como a gente coloca o enchimento, aí o enchimento vai entrando no meio da agulha, no meio das coisas. Vocês vão dando um jeitinho aí pra ver o melhor jeito de vocês pegar, conseguir segurar aqui. Vou dando os pontinhos aqui. Segurar assim pra dentro que fica mais fácil pra dar os pontos, ó. Que aí vocês conseguem ver um lado e o outro pra ir dando os pontinhos, aí fica um pouquinho mais rápido. E aqui, meninas, não tem outro ponto que dá pra fazer, viu? Se passar na máquina fica feio, tem que ser na mão mesmo, tem que ser o pontinho visível, pra ficar com um acabamento bem bonitinho, ó. Vocês vão dando os pontinhos. Até finalizar. Se a gente pega uma agulha muito grossa, não fica bem acabadinho esses pontos aqui. Como é o cotton, né, é bom pegar uma agulha mais fininha pra ficar com um acabamento bem bonitinho.
acabando aqui. Meninas, quem não compartilhou a live aí ainda, compartilha, curte, tá? Ajuda na divulgação aí, tá bom? Embola bem no final, Kelly. Pronto, agora eu vou arrematar aqui a minha linha, ó. Vou dar um pontinho pra arrematar aqui. Pra finalizar aqui essa partinha. Vou entrar com a agulha aqui no meio e vou sair pra gente cortar. Pronto. Então, as perninhas já estão prontas aqui. Vou faltar ainda fazer os dedinhos aqui do pezinho, ó. Mas já tá fofinho. Agora, aqui pela parte do pescoço, a gente vai encher a barriguinha, o bumbum, tá? A gente vai encher essa bonequinha. Então, eu vou virar aqui. Aí, vocês abrem aqui e começa lá do fundo a encher. Pedaço que eu cortei o plástico que vem junto com o enchimento aqui. Na hora de abrir, caiu uns pedacinhos. Vou colocar mais enchimento aqui. Ó. Uns pedacinhos do plástico. Então, eu vou começar enchendo aqui por baixo, ó. Vou empurrando aqui sem fazer bolinha também, tá? E a gente vai enchendo aqui esse corpinho do bebezinho. E bebezinho barrigudinho é mais bonitinho, tá, gente? Mas vocês vão enchendo aqui pra dar o formatinho aqui da barriguinha do neném. Vou colocar do outro lado. Ó, vocês vão enchendo. Vai colocando e ajeitando aí. Só enche até o limite, tá, meninas? Não enche muito. Enche até quando dá aí, é gordinho, mas não pode passar muito do que é aqui. Pra não ficar muito grande esse bebê. Um pouquinho mais pro lado de cá. Ó. Que ver aqui embaixo tá meio murcho. Vocês vão ajeitando, ó. Vai colocando e vai ajeitando aí pro corpinho ficar bem certinho, tá? Vou virar de frente assim um pouco. Ó as perninhas já, que coisa linda. Então, aqui a frente vai ser a barriguinha. Eu vou virar aqui pra parte de trás, porque o bumbum, meninas, ele tem que ficar um pouquinho cheinho, tá? O que que eu vou fazer pra fazer o bumbum? Eu vou pegar 2 tantos aqui de enchimento, ó, com a mão. Os 2 tantos igual, ó. Assim, aqui tá um pouquinho mais. Tá vendo? Então, eu vou pegar 2 igual. E aí, eu vou fazer uma bolinha. Porque eu vou colocar no bumbum. Uma de um lado e outra do outro. Mas tem que ser um tanto igual, tá? Então, mede mais ou menos pra ficar meio que igual. Eu fiz uma bolinha. Vou virar aqui, vou entrar com a minha mão aqui onde é o pescocinho. Vou ir lá embaixo, por cima aqui do enchimento que a gente colocou, ó. E vou colocar de um lado, pra ser um pedacinho do bumbum, um ladinho do bumbum, ó, pra ficar aqui. E agora eu vou fazer a outra bolinha aqui. Vou arrumar. Ó, fazer outra bolinha. Vou entrar com a mão aqui também, ó. E eu vou colocar do outro lado. Só que vocês passam por cima do enchimento, não vai pegando o enchimento que tá aqui dentro, não. Ó, por do outro aqui. Pra fazer o bumbum do bebezinho. Ó. Aí vai ficar assim, tá vendo? 2 bolinhas aqui pro bumbum, ó. E aí, vocês terminam de encher o corpinho aqui, aonde precisa. Aqui em cima o meu tá precisando, ó, de colocar aqui no ombrinho, ó. Bem aqui no ombro. Aqui nesse meio das costas. Vocês vão vendo onde vai precisando. Esse ombro tá meio murchinho também. Vou colocar um pouco mais nesse ombrinho aqui no lado de cá.
aqui. E aí vai ficar assim, ó. Aqui tá o corpinho, tá vendo? E aqui atrás, onde a gente colocou mais enchimento, fica o bumbumzinho. Não é muito grande, mas tem um bumbumzinho aqui, as costinhas, ó. Aí vocês ajeitam assim, mas olha que coisinha mais fofinha, gente. Corpinho, que belezinha. Coisa mais linda do mundo. Agora, gente, ó, coloquei aqui. Obrigado, viu, Thiago? A internet tá ruim. Gente, vê aí se a internet tá ruim, mas às vezes fica um pouquinho o sinal. Às vezes não pega tão bem mesmo, não. Mas depois vai ir pro YouTube também. Vou colocar no YouTube, né? Aí quem não conseguir ver alguma partinha, depois consegue ver por lá. Agora, meninas, eu vou encher essa partinha do pescoço aqui. Que vai ser aonde a gente vai encaixar a cabecinha da bonequinha, tá? Então, eu vou colocar aqui o enchimento, ó. No pescoço. Uma das minhas alunas perguntou, né, sobre o pescocinho, se podia fazer durinho, tá? Como é bebezinha, eu não costumo deixar o pescocinho duro. Quando é as bonequinhas que são maiores, aí eu faço uma estrutura por dentro com feltro, tá? Mas essas daqui eu não costumo deixar o pescoço duro, não. Porque elas são bebês. Aí elas ficam mais molinhas mesmo, tá? Mas se alguém quiser fazer, pode fazer aqui um corpinho por dentro pra colocar de feltro, pra ficar mais durinho. Ou fazer só pescocinho, aí vocês podem fazer do jeitinho que vocês acharem melhor, tá bom? Ó, vou pegar um pedaço de linha aqui pra mim fechar esse pescocinho pra não ficar saindo o enchimento, ó. Vou amarrar aqui essa linha. E aí eu vou fazer um fuxiquinho aqui em cima. Dar uma costuradinha, eu vou fazer um fuxico aqui, ó, normal. Só fazer um fuxiquinho. Pra esse enchimento ele não sair, ó. Vocês vão ajeitando aqui pra dentro, pra ele não sair, ó. E aí, se vocês acharem que precisa de pôr mais enchimento, pode ir colocando aqui antes de fechar. O meu acho que já ficou bem durinho, então, ó, vou fechar, ó. Que já tem um pescocinho durinho, tá vendo? Vou fechar e vou arrematar aqui essa linha. Dá uma fechadinha, porque senão esse enchimento fica caindo, saindo pra fora. E aí a gente não consegue colocar a cabecinha da bonequinha, né? Tô arrematando aqui. Vou arrematar a última vez. Pronto, agora eu vou cortar essa linha. E aí o corpinho já tá prontinho com os pezinhos aqui, depois a gente vai fazer o dedo. Mas, ó, já vai ficar um bebezinho bem fofinho, ó, que coisa gostosa. Ah, Marta, depois eu vou chamar você. Eu mando o link de novo, tá bom? Pra você conseguir entrar. Que às vezes deve ter saído do teu Face, mas tá lá os cursos, pode ficar tranquila que tá lá, tá bom? A Maria do Carmo falou que vai ficar linda, obrigada, viu, Maria do Carmo? A Lenice deu boa noite. Então agora, meninas, ó, já terminei aqui essa partinha, a gente vai fazer o bumbum dela aqui. Eu vou pegar a linha rosa em vez da branca, que aí fica meio rosadinho aqui. Vou cortar um pouco da linha aqui. Só que pro bumbum a gente vai pegar uma linha grande, tá? Vou pegar uma linha com tamanho bom, porque a gente vai fazer o bumbum e vai fazer o umbiguinho do bebezinho. Aí vocês pegam uma agulha também, que é um pouquinho maior, tá? Não pode ser uma agulha muito pequenininha, porque senão não chega no umbigo da bebezinha, tá? Fazer o bumbum aqui, que aí depois a gente já vê pra colocar a cabecinha e depois os bracinhos. Ó. Então, a gente vai ver aonde é o meinho aqui das costas dessa bonequinha, ó. O meinho meu tá dando aqui. Eu vou entrar aqui por baixo, ó. Vou vir aqui no meinho com a agulha, por isso precisa ser uma agulha grande, ó. Eu vou entrar no meio dessas duas linhas. E aí, eu vou puxar pra gente fazer, ó, o bumbumzinho, ó. Que aí vai ficar com o formatinho do bumbum. Eu vou arrematar a meia linha aqui pra não sair essa partinha que eu puxei.
puxar aqui. É só arrematar pra não sair aqui onde eu puxei, ó. E já vai ficar com formatinho. Aí eu vou vir aqui de novo, vou entrar aqui com a agulha e eu vou sair aqui na frente. A gente vai ver onde é o meinho pra gente fazer um biguinho, ó. Eu vou sair aqui no meinho, aqui na frente, tá vendo? Porque precisa ser uma agulha com um tamanho bom. Aí vocês puxam, vê se tá bem puxadinho aqui atrás. E aí a gente vai ver aqui, vou ver bem o meinho certinho pra fazer um biguinho, ó. Vou dar só um pontinho aqui pequenininho, ó. Ver se tá bem no meinho, ó. No meinho. E aí eu vou voltar lá atrás no bumbum, ó. Bem aqui onde a gente saiu aqui em cima. Aí, saí aqui, vou puxar a agulha. A hora que a gente puxa a agulha aqui, vocês têm que ver que o umbiguinho, ele tem que fazer um buraquinho, ó. Vocês puxam. A hora que vê que fez um buraquinho, vocês vão segurar com o dedo pra ele não voltar, ó. Vou segurar com o meu dedão e vou vir aqui atrás. E aí eu vou arrematar essa linha aqui embaixo, ó. Vou puxar. Aqui embaixo, onde a gente arrematou da primeira vez, a gente vai arrematar de novo. Vou dar um pontinho aqui, ó, bem aqui embaixo. E puxa bem pra umbiguinho, pra ele ficar aparecendo lá. Que se a gente não puxar, aí ele não vai ficar fundinho, nem vai aparecer que a gente fez um umbiguinho na boneca, tá? Eu tô segurando aqui, ó, do outro lado com o meu dedão, com o meu dedo, ó. Tá vendo? Puxa bem, eu vou arrematar mais de uma vez pra essa linha ela não soltar. Ai, minha linha embolou aqui, ô Jesus. Toda vez que eu vou fazer live dá uma embolada, dá alguma coisa. Mas dá certo no final, gente. Puxar uma das linhas aqui. Dá mais um pontinho pra ver se some. Aí, pronto. Ficou meio emboladinho, mas deu pra vocês entenderem certinho. Eu vou sair aqui, entrei com a agulha, vou sair e vou cortar. Só cuidar pra não cortar o tecido, mas tá o bumbumzinho já, ó. Então, se a gente virar de costa, ó, o nenenzinho já vai ter o bumbum. E de frente aqui tem um umbiguinho, tá vendo? Já tá aqui a perninha, a barriguinha, tudo bonitinho. Agora, meninas, a gente vai encaixar a cabecinha dela, tá? Então, eu vou pegar a cabecinha aqui, vou tirar esse cabelinho aqui que eu coloquei por cima, só pra gente ver. Depois a gente vai ver o cabelinho, qual que vai ser colocado. Tirar a chupeta. Colocar o corpinho aqui pra gente ver essa partinha de trás. Ontem a gente acabou que não fechou aqui a partinha de trás, tá? Aqui o rostinho dela, mas a partinha de trás a gente não fechou. Então, eu tava com o alfinetinho aqui. A gente vai ter que fechar essa cabecinha aqui, ó, da pontinha invisível e deixar só o buraco do pescocinho pra encaixar o pescoço ali. Então, agora eu vou pegar a linha aqui e vou fazer uns pontinhos invisíveis aqui pra gente tá fechando essa partinha de trás da cabecinha da bonequinha. Que aí ela vai ficar mais arredondadinha também, porque tá faltando encher aqui, pra gente colocar a cabecinha ali, tá bom? Ó, meninas, então eu vou entrar aqui, vou fazer o mesmo processo ali da parte da perninha, tá? A mesma coisa, ó. Vou dar um pontinho de um lado e do outro, até a gente fechar ali, até onde precisa essa cabecinha. Então, vou dando ponto de um lado e do outro, de um lado e do outro, até a gente conseguir fechar. E vocês vão virando a bordinha pra dentro, assim, ó, pra ficar com um acabamento bem bonitinho, ó. O cotton não tá querendo virar. Aí. E ajeitando. Gente, tá difícil hoje, viu?
lado. E do outro. O que vocês acharam do nome dela, gente? Foi uma das alunas, foi a Esther, que mandou alguns nomes orientais. E eu achei a coisinha mais linda, gente. A live vai ficar gravada sim, viu, meninas? Aqui no Facebook ela vai ficar por 30 dias. Aí depois no YouTube vai ficar sempre gravada, mas no Facebook eles estão excluindo as lives agora. Então não vai ficar por muito tempo. Quanto antes vocês conseguirem fazer, né, pra pegar o jeitinho, é melhor. Mas aí quando vocês forem fazendo as bonequinhas, vão colocando lá no grupo pra gente ver, tá bom? Uma vai inspirando a outra, viu, meninas? Quem faz as bonecas aí pra vender, que tenha muitas vendas, tenha bastante pedido. Tenho certeza que vocês vão ter. Porque querendo ou não, elas ficam fofas. Esse rostinho é um rostinho que ele é mais simples de fazer, né? Não é tão difícil, então vocês vão ter bastante pedido. E aí depois, quando eu finalizar ela, meninas, eu vou ver o tamanho que ela vai ficar, tá? Porque eu não sei a medida certinha, né? Só fiz no papel, então eu não sei ela pronta ainda o tamanho que ela vai ficar. Mas eu fiz um tamanho pra caber no Moisés que eu vou ensinar vocês. E aí não podia ser muito grande a boneca, mas eu acho que ela vai ficar com uns, acho que 45 centímetros, mais ou menos. Se a gente faz muito grandona, aí também pra fazer o restante das coisas, e ela é bebezinha, né? Então aí é um tamanho bom. Ajeitando pra ficar bonitinho, só vou dar mais uns pontinhos aqui. Mais uns 4. Pra caber a parte do pescocinho. Tem que deixar o buraquinho só pro pescocinho. Acho que aqui já dá, ó. Vamos ver aqui o tamanho do pescoço, tá vendo? Ó? O espacinho que ficou aqui atrás. Só vou ver aqui pra gente poder encher. Esse tamanho já dá, meninas. Não, tem que dar mais uns 2 pontinhos. Não vai ficar meio aberto ali, aí não vai adiantar. O pescocinho, ele tem que ficar bem encaixadinho ali, tá, meninas? Pra depois a gente costurar e aí ficar bem certinho. Pronto, agora deu. Essa partezinha agora, meninas, tá vendo? Que sobrou aqui atrás, ó. A gente vai colocar enchimento pra essa cabecinha ela ficar certinha, tá? Aí vocês põem a linha pra trás aqui. E aí vocês vão colocando o enchimento pro coco da cabecinha da bonequinha. Ele fica cheinho também, tá? Vou dar mais enchimento aqui, um pouquinho mais, né? Aí vocês vão distribuindo aí na cabecinha da bonequinha, ó, pra não ficar com enchimento só de um lado, tá? Pro coquinho dela ficar mais redondinho. A hora que a gente for colocar cabelinho, a cabecinha fica bem certinha, bem redondinha. Ó, vai ajeitando aqui em cima, deixando a cabecinha dela redondinha. A gente ainda vai colocar as orelhas, né? Aí vocês vão vendo aqui pra cabecinha ficar certinha, tá? Ó, a cabecinha fica redondinha. Olha que belezinha, gente, que coisa fofa. Coisinha mais linda do mundo. Vou colocar um pouquinho desse lado. Um pouquinho do outro. Eu acho que agora deu, ó. A cabecinha dela tá bem redondinha, tá vendo?
Aí a gente vai pegar, ó, acho que eu vou ter que fechar um pouquinho mais, que esticou, ó, ficou um buraco maior. Vou fechar um pouquinho mais aqui pra ficar só o tamanho do pescocinho mesmo, que a gente vai encaixar ali, ó. Vou dar mais uns pontinhos aqui. Que o cotton ele vai esticando, né? Então a gente tem que ver pra ficar bem certinho. Agora eu acho que deu aqui o tamanho. Cheio de pelinho ainda aqui, tem que passar um durex pra tirar do cabelinho ali que ontem eu coloquei aquele pelúcia, né? Ó, aí eu vou encaixar esse daqui bem no buraquinho aqui. Vou virar pra cá, neném. Vou encaixar bem aqui aonde tá esse buraco aqui. Aí vocês colocam o enchimento por cima aqui, ó. Vai ajeitando pra encaixar bem o pescocinho dela aqui, pra gente poder costurar. Eita. Tem que tirar um pouquinho, acho que eu coloquei muito enchimento, não tá entrando no pescoço dela. Vou arrancar um pouquinho de cada lado. Vocês veem que tem muito, meninas, aí vocês colocam, tira um pouco do enchimento, tá? Aí, agora ficou melhor. Aí vocês vão colocar ela de frente, assim, pra vocês verem, ó, se tá certinho a cabecinha, tá? Se ela não tá virada, se ela tá certa aqui antes de costurar, pra cabecinha não ficar torta. Ó, aí coloquei aqui, eu vou colocar uma agulha maior de um lado pro outro pra poder segurar essa cabecinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar e eu já mostro. Ó, coloquei uma agulhinha aqui, atravessando de um lado pro outro, pra mim poder segurar. E aí eu vou passar o pontinho aqui, esse ponto invisível, em toda a voltinha da cabecinha, pra gente poder segurar essa cabecinha aqui, prendendo o pescocinho, ó. Vou colocar assim pra vocês conseguirem ver, mas ó que carinha fofa já. Tá faltando os bracinhos ainda. Aqui na frente tá soltando também, peraí. Prender aqui, vou pôr mais 2 alfinetes só pra não soltar a cabeça. Pra costurar e ficar certinho. Vocês colocam alguma coisa, tá, meninas? Pra segurar, ó. Aí. Pronto, pra ela ficar firminha assim, ficar segurando. Vou virar aqui. E aí a gente vai puxar e vai começar a dar os pontinhos invisíveis, ó. Vou virar do outro lado pra vocês conseguirem ver melhor. Tá? E a gente vai passar em toda a voltinha dessa cabecinha. Vai pegar no pescoço e na cabeça. Um ponto no pescoço, um ponto na cabeça, ó. Até dar toda a voltinha pra essa cabecinha ficar bem firminha. Então, pega um no pescoço e um na cabeça. Quando vocês forem pegar no pescoço, pega um pouquinho de enchimento junto, a hora que pegar aqui, que entrar com a agulha, pra ficar mais firme, ó. Dá um ponto aqui que pega um pouco de enchimento. E aí, vocês pegam aqui no tecidinho da cabeça. Até dar toda essa voltinha aqui. E a cabecinha, ela fica bem firminha, tá? Ó, e ela vai ficando com um acabamento bem bonitinho, ó. Então, aí vocês vão dando aí uma voltinha em tudo. As agulhas que a gente coloca aqui pra segurar atrapalham um pouquinho pra costurar, mas é pra cabecinha ela não ficar torta, tá? Porque já teve vezes de eu costurar e a hora que eu vou ver a cabeça da boneca tá torta. Aí tem que descosturar tudo pra fazer de novo. É uma perca de trabalho, né? De tempo, de trabalho e eu odeio ter que ficar refazendo as coisas, gente. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de refazer nada. Gosto de fazer uma vez e pronto. Ter que ficar refazendo não é comigo. Cada um tem um dom, né? Eu tenho o dom de fazer, de refazer não. Ó, e agora que eu vou arrematar, porque minha linha tá curta, e eu vou pegar outra linhazinha pra finalizar essa voltinha do pescoço. Cortar aqui a linha. Pegar a agulha um pouquinho maior. Aqui tá... minha outra agulha não... Vou ter que usar essa mesma.
pegar uma linha maior, né? Vi bastante meninas no grupo, na live, não vi tanta gente. É que a maioria não consegue assistir na hora, né? Mas é bom que vai ficar gravado uns dias ainda, aí vocês vão conseguir ver, tá? E aí vocês me lembram o que vocês precisam dos links, tá, meninas? Lembro que eu falei que eu ia passar o link do imã da chupeta no grupo, né? Acho que do cotton tinham me pedido também. Aí o que vocês lembrar que vocês precisam do link para comprar, aí vocês vão me falando, porque vai passando e eu acabo esquecendo. Aí vocês pedem lá no grupo que eu já mando para todo mundo. Mandando os links para todas. Vou virar aqui, ó. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem ir perguntando, tá? Às vezes passa algum comentário aqui despercebido aqui na live, que às vezes eu não consigo ver. Mas aí vocês mandam no grupo também, que aí eu consigo ir respondendo todo mundo, tá, meninas? Eu vou colocar também, meninas, o cabelinho aqui pra mim ver, o de Xuxinha mesmo, pra ver como que vai ficar. O cabelinho de pelúcia, ele fica fofinho, mas o preto eu achei que ele solta muito pelo, parece. E aí fica grudando no tecido aqui. Eu não sei se eu vou usar pelúcia ainda, tá? Tinham me perguntado que pelúcia que era essa daqui que eu coloquei na cabecinha dela. É a pelúcia alta. E aí eu vou decidir ainda qual cabelinho que eu vou estar colocando nela, tá? Não sei se vai ser a pelúcia ainda, ou se vai ser Xuxinha, ou aquele outro cabelinho que eu mostrei ali a foto. Foto não, né? Mostrei no vídeo. Vou ver qual deles eu vou estar colocando. Aí quem precisar de link também de cabelinho, eu mando o link, tá? Pra vocês. Como eu disse, o nosso grupo lá do WhatsApp é pra uma ajudar a outra, tá bom? Ó, tô quase terminando, gente. Esses pontinhos invisíveis, eles demoram um pouco, mas é o que deixa mais bonitinho. O acabamento é tudo, gente, nas bonecas. Às vezes a boneca não é assim, como que eu falo? Não é uma boneca que é feltrada, que é, assim, uma técnica muito avançada pra fazer, mas o acabamento é o que deixa ela linda. Então, vocês vê aí, capricha, né, bem no acabamento das bonequinhas, quando vocês for fazer, né, pra vender. Coloca numa embalagem bonita também, porque o cliente, ele é ganhado com os olhos, né? Então, quanto mais bonitinho, mais bem feito o trabalho que a gente fizer, mais a gente vai ter pedido, tá? Meu marido que fala que eu sou muito perfeccionista. Enquanto a boneca não tá do jeito que eu quero, eu não mando pro cliente. E eu acho que é um ponto que é positivo, né? Porque todo mundo quer ter um presente, aí ganhar um presente de alguém, ou ser presenteado, ou mesmo comprar uma boneca pra pessoa. E quer que seja, né, tudo bem acabadinho. Então, vocês priorizem aí no acabamento de vocês, faz tudo com calma, se dedica bastante. Se tiver alguma dúvida também, as meninas podem me chamar no privado, às vezes fica com vergonha de chamar no grupo, né? Pode me chamar no privado, que se eu tiver livre, auxilio. Acabei furando meu dedo. Posso passar sangue aqui na boneca, né, que senão mancha. Agora tá acabando aqui, tô vindo na partinha de trás já da cabecinha da boneca. Arrematar a minha linha aqui, vou sair aqui em algum lugar pra tá cortando a linha. Pronto, vou tirar o alfinete agora.
Então, a cabecinha dela com o corpinho já tá assim, gente. Olha que fofurinha. Tá a coisinha mais linda. De chupeta ela ficou mais linda ainda. Com uma chupetinha, ó. Olha que fofura, gente. Uma bebezinha linda, ó. Faltando os bracinhos agora. Então, os bracinhos, meninas, hoje eu vou encher um só aqui junto com vocês, tá? Porque senão estende muito a live. E aí, depois coloca o outro também. Vou pegar o enchimento pra gente encher junto. Vou deixar ela aqui. Nossa bebezinha. Pra encher a pontinha dos dedos, meninas, vocês sempre tem que ter auxílio de alguma coisa. Eu sempre uso minha tesoura. Perder essa tesoura aqui. Desde que eu comecei a fazer as bonecas, eu encho os dedinhos com ela. Aí eu vou puxar aqui, a gente vai encher dedinho por dedinho. Não precisa pegar muito enchimento, tá? Porque os dedinhos, como é pequenininha também, é bebezinha, não pode ficar muito gordo. Aí vocês vão colocar aqui com auxílio de alguma coisa aí que vocês têm pra empurrar. Tem gente que compra enchedor de boneca, usa algum palitinho, uma tesourinha que nem eu. Cada um vai usando aí o que acha mais fácil, né, pra encher. Ó, enchi o dedão. Vou encher outro dedinho. Cada uma tem um jeito aí pra poder ir enchendo os dedinhos das bonequinhas. Vou colocar aqui no outro dedinho, vai enchendo dedinho por dedinho. Trabalho artesanal, meninas, ele é um trabalho que é gratificante, mas ele dá trabalho. Então, quem quer fazer as coisas correndo não consegue, tá? Por isso que tem que, quando vai vender, vocês têm que ver todo o esforço que vocês tiveram para fazer as bonecas, material que foi gasto, tudo. Não pode ter medo de cobrar, porque é um trabalho que é diferenciado, não é uma máquina que tá fazendo, né? E toda bonequinha vai um pouquinho da gente quando a gente faz. As minhas aqui são feitas todas com amor, né? Fabricando com amor, eu falo. Mas a gente vai fazendo as bonecas e vai um pouquinho da gente. Então a gente tem que saber, as pessoas têm que saber também que dá trabalho, né? Às vezes eu mando para algumas clientes, né, valor, tudo, e falam, ai, mas é só uma boneca de pano. Não é só uma boneca de pano. É um pouco da gente que vai, e a gente faz com tanto carinho, né? Então a gente tem que saber valorizar também o trabalho da gente, tá? Último dedinho agora. E aí eu vou pegar um tantinho de enchimento pra pôr na mãozinha. Vou colocar aqui um pouquinho de enchimento na mãozinha. Vou colocar um pouquinho mais porque ficou meia murcha. Aí vocês vão vendo aí o tanto que precisa de encher, né? Pra deixar aí uma mãozinha bem certinha. Aí, ó os dedinhos, ó que coisinha mais fofinha a mãozinha. Uma mãozinha gordinha de bebezinho. Agora a gente vai encher o restante aqui. Vou colocar aqui. É um bracinho gordinho de bebezinho, gente. Vou colocar aqui no cotovelinho dela, ó. Que aqui no cotovelinho, no moldezinho tem um cotovelinho com uma pontinha, né? Vou colocar no bracinho agora. E aí, quando vocês estiverem com os dois bracinhos, vocês vão vendo, né, o quanto que tá de enchimento em um, no outro, pra ficar tudo certinho. É que eu só costurei esse daqui, senão vai ficar muito tarde a nossa live. Né, já tá, acho que já é umas 9 e pouco, né, meninas? Não sei a hora que é, ontem eu perguntei a hora. Quem souber a hora aí, puder colocar também, por favor. Mas eu acho que já deve ser umas 9 e pouquinho. Não aparece aqui pra mim o horário. Boa noite, cara. Boa noite. Ó.
Ó, meninas, que mãozinha mais bonitinha. Bracinho gordinho. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. E aqui a gente também vai fechar com pontinho invisível, tá? Vou colocar o pontinho invisível aqui. Pra gente finalizar o bracinho. Eu vou costurar esse bracinho, meninas, mas quem quiser articular, que já tá acostumada a fazer boneca articulada com botão, pode tá fazendo também com botão, tá bom? Mas eu vou tá costurando ela. O bracinho, né? Mas aí cada uma faz do jeitinho que achar melhor. Meu nó não deu certo. Aí. Ó. Então, vou fechar aqui também com pontinho invisível. Bracinho. Ó, já é 9h37. Como a hora voa, meu Deus do céu. Vai rapidinho, né? Quando eu tô fazendo artesanato, parece que a hora vai embora e... é muito rápido. Passa muito rápido a hora mesmo. E eu gosto de costurar à noite, meninas. Não sei vocês, mas eu amo costurar à noite. De dia é tão turbulento, tanta coisa pra fazer que não dá. Aí à noite é o horário que eu tô mais tranquila pra mim fazer as coisas, poder mexer com tudo. Então pra mim é melhor. Também, que nem eu falei, é mais fresquinho também à noite, né? Mais gostoso pra costurar. E eu amo costurar naquele tempinho de frio, sabe? Quando tá com chuvinha, tempinho mais úmido. Ai, pra mim é uma delícia, é o tempo melhor pra fazer artesanato. Desde pequena eu amo tempo assim. Eu tava falando pro meu marido, se eu soubesse fazer boneca desde quando eu era pequena, que eu já amava artesanato, meu Deus do céu. Eu me descobri nas bonecas, gente, quando eu comecei a fazer. É o que eu amo fazer. Ó, terminei, vou arrematar a linha aqui. Ó. Então, o bracinho ficou assim, ó, coisinha mais lindinha, gente. Então, antes de eu colocar ali o bracinho, eu vou fazer as marcaçõezinhas aqui desse bracinho da bebezinha, tá? Nem aqui nos dedinhos eu faço um pontinho em cada buraquinho. Eu entro aqui por baixo, ó, no meio do dedinho. Vou dar um pontinho e vou sair aqui do outro lado. Passar aqui no meio dessa linha, né? E aí eu vou entrar aqui de novo e vou fazer o furinho aqui dos outros dedinhos, ó. Fazendo um por um, ó. Faço um pontinho aqui. Ai, gente, a internet não tá muito boa. Mas eu tô fazendo os pontinhos aqui, ó, da mãozinha, tá vendo? Vou dando um pontinho aqui pra ir finalizando, ó. Fazer os buraquinhos da mãozinha, né? Eu entro embaixo e saio em cima. Entro embaixo e saio em cima. Nossa, essa linha minha tá embolando demais. Tem linha que não embola, né, muito, né? Mas essa daqui... tem umas que embola mais que as outras. Ó, fiz os pontinhos aqui, ó, da mãozinha, tá vendo? Agora eu vou descer aqui embaixo e vou arrematar essa linha.
Ó, terminei aqui, fiz 4, ó, um em cada dedinho. Agora eu vou arrematar a linha aqui. Pra não soltar, né? Vou entrar aqui e vou sair no meio da mãozinha aqui por dentro. Pra poder cortar. Pegar mais um pedacinho de linha, que agora a gente vai fazer a marcaçãozinha aqui e vai costurar o bracinho. Ó, então, aqui no meio do bracinho, eu vou entrar aqui pelo meio, ó. Bem aqui nessa regiãozinha aqui do bracinho, ó. Vou entrar aqui e vou passar no meio dessa linha, tá? Pra ela entrar aqui, vou puxar bem, pra deixar com aspecto gordinho, ó. Vou dar mais um pontinho aqui. Ó, meninas, dei mais um pontinho, voltei. E agora eu vou vir aqui pra parte de baixo, pra gente dar um pontinho aqui no cotovelinho dela. Tá vendo? Aqui pra ficar gordinho, ó. E agora eu vou dar um pontinho aqui. Entrei com a linha aqui. Vou vir pra cá. Vou dar um pontinho aqui no cotovelo. E vou sair aqui de volta na parte de trás, ó. Vocês puxam pra fazer esse buraquinho. E aí, só arrematar a linha. Vou arrematar 2 vezes aqui. Pra não soltar. E aí, vou entrar e sair aqui no meio do bracinho. Essa agulha aqui é curtinha. E aí, vai ficar assim, ó, o bracinho. Os buraquinhos da mãozinha, ó, fiz 4 buraquinhos. Fiz um pontinho aqui no cantinho e aqui o meinho da mãozinha, do bracinho. Aí, agora, meninas, eu vou unir aqui. Esse bracinho aqui dá pra gente costurar aqui na partinha de cima. Vou virar ela aqui. Ou dá pra costurar, ou então dá pra colocar um botãozinho pra articular esse bracinho. Eu acho que eu vou deixar ele pronto e vou deixar o outro, e aí eu finalizo na próxima live. Porque a gente não vai conseguir agora terminar tudo, porque já tá um horário, né? Já tá 10 horas. Só vou mostrar um pouquinho o cabelinho aqui pra vocês. Peguei uma xuxinha preta, ó, pra gente ver como que vai ficar também. Decidir aí qual cabelinho que a gente vai colocar nela. Essa xuxinha aqui que eu comprei, ó, vem muito cabelo, tá vendo? Vem bastante mesmo. Aí eu só vou colocar em cima, normalmente, o que que eu faço? Eu tiro esse elastiquinho aqui do meio da xuxinha, ó. Eles vêm com elástico aqui, né? E aí dá pra cortar esse elastiquinho pra pôr na cabecinha. Eu só vou ver antes como que vai ficar. Acho que vai ficar muito cabelo. Vou cortar aqui. Pra gente poder ver pra colocar na cabecinha da bonequinha. Ver onde tá o elástico. É tudo preto, né? Tem um elastiquinho aqui. Eu vou cortar esse elastiquinho. Pra tirar aqui. Deixa eu ver ela com esse cabelo aqui pra ver como que vai ficar. Vou pôr um alfinetinho pra me mostrar pra vocês. Que aí dá pra colocar esse, ou dá pra colocar pelúcia, né? Vou colocar aqui o lacinho que a gente fez, pra mim ver como que vai ficar. Mas acho que esse daqui vai ficar bem bonitinho também. Todos ficam bonitinhos, né? Aí depois tem que escolher qual que vai usar na cabecinha dela. Ai, mas ficou uma gracinha esse. Acho que vocês vão gostar. Olha, gente, que coisinha fofinha. Olha aqui que belezinha, cabeluda. Ficou linda a cabeluda também. Ainda falta pôr as orelhinhas, né, dela. Vou virar aqui, vou dar uma deitadinha. Mas olha que coisinha linda com esse daqui. Esse daqui é aquele cabelinho de xuxinha. E eu achei que ficou uma gracinha também nela, bebezinha, ó. Depois vai colocar os bracinhos, né? As 2 mãozinhas, ó.
Coisa mais linda. Eu vou mandar o link desse cabelinho aqui. Esse daqui eu compro na Shopee e vem 3 xuxinhas já. Mas é uma xuxinha que ela não tem brilho, tá, meninas? Não tem brilho nenhum, ela é muito boa pra usar pras bonecas. E ela é bem cheia. É uma xuxinha que tem bastante cabelo. Fica a coisinha mais linda, ó a carinha. Com uma fofurinha. Meninas, eu vou encerrar a live então hoje. Vou virar aqui um pouquinho pra mostrar ela de frente.